Meus queridos e maravilhosos alunos, professor Gilvan na área, tudo bem com vocês? Olha só, meus queridos, estou aqui no ritmo de férias, tá vendo aí? Olha as férias, meus queridos, boa tarde, boa tarde. Cadê vocês, meus queridos alunos? Cadê? Quero a participação de vocês aqui nesta aula, meus amados e queridos e maravilhosos alunos. Cadê? Eita, Exabarro, acho que todo mundo sumiu. Nós estamos aí sozinhos. E uma está presente. Quem é que tá? Sigefredo Pacheco, Paulistana. Quem mais, meu querido diretor? É o... Ali, quem é que tá ali? Paulistana, Sigefredo. E uma... Olha, boa tarde. Olha, apareceu aí o Felipe. Como é que tá, meu querido Felipe? Tudo bem com você? Então, meus queridos, vamos focar aqui no nosso assunto planejamento tático. Quero que vocês foquem no planejamento tático, meus queridos alunos. Vamos participar aqui, temos muito o que aprender. Vamos focar, meu querido diretor. Olha só, meus queridos alunos, os objetivos de aprendizagem, mostrar como as empresas planejam seu nível intermediário. Felipe, conceituar o que é o planejamento tático, lembrando que eu vou colocar questões de concursos, questões que vai servir para a prova de vocês. Lembrando, gente, que nós vamos ter uma prova. As provas de vocês é para acontecer em mês de agosto ou setembro, certo? Já estou avisando aqui para vocês, para ficar mais tranquilo neste assunto, meus queridos alunos. Então, estou colocando aqui para vocês que as provas elas serão 5 alternativas objetivas, são 10 questões, e 3 questões subjetivas, tá, gente? 3 questões subjetivas, ok? Então, nós vamos ter nossa primeira avaliação em agosto, certo? Então, teremos nossa primeira avaliação referindo aos assuntos gerais, certo? Então, isso que eu estou colocando aqui no quadro para vocês, nos slides, é o que vai despencar, tá bom? Explicar vários tipos de planos táticos, ilustrar como os planos táticos são implementados, meus queridos e maravilhosos alunos. Então, vamos lá, professor. Vamos trabalhar este assunto para ficar de maneira muito mais simples para vocês, meus amados alunos. Cadê todos os meus queridos alunos? Aqui só está o Felipe. Felipe, falei para vocês de planejamento estratégico. E agora eu estou falando do tático. Depois eu vou falar do operacional. Ok? Vou falar do operacional. Então vamos lá, professor Gilvan. Planejamento tático, introdução. Nós temos o nível institucional, que é o planejamento estratégico, mapeamento ambiental e avaliação das forças e fraquezas, certo? O planejamento tático, gente, ele é diferente do planejamento estratégico, só que um depende do outro. Não posso ter um planejamento tático se não tiver um bom planejamento estratégico. Eu não posso ter um bom planejamento operacional se eu não tiver um bom planejamento tático. Isso vice-versa. Porque as empresas, pessoal, convivem num ambiente de incertezas, certo? Então, tradução e interpretação de decisões estratégicas em planos mais detalhados no nível departamental. Quando eu falo nível departamental, significa que o planejamento tático, ele destrincha, ele faz o desdobramento do planejamento estratégico. Então, o planejamento estratégico planeja, traça metas, objetivos. O planejamento estratégico, ele traça metas e objetivos diante das incertezas e diante da imprevisibilidade que pode acontecer no mercado, certo? Principalmente o externo. Porque assim, gente, o planejamento estratégico ele tem uma visão macro que é do todo, e também a visão micro. Quando ele passa para o planejamento tático,
O planejamento tático vai fazer o desdobramento do que foi planejado estrategicamente. Aí depois desse desdobramento que é feito em áreas departamentais, nunca se esqueça disso, meu caro Felipe, em áreas departamentais. Os departamentos de marketing, o departamento de produção, o departamento de vendas, eles têm que trabalhar em conjunto para poder atingir os objetivos organizacionais. Ok, meus queridos e maravilhosos alunos? Então, esta é a primeira ideia que eu estou trazendo aí para vocês, né, entender o que seria, né, a importância do planejamento para essa situação. Então, o planejamento constitui a primeira função dentro do processo administrativo, dentro do planejar, dentro do organizar, dentro do dirigir, dentro do controlar. Antes de qualquer função administrativa seja executada na administração, precisa determinar os objetivos, os meios necessários para alcançá-los. Então, a ação empresarial parte de um planejamento estratégico que abrange a empresa como um todo, afetando a longo prazo. Nunca esqueça disso. O planejamento estratégico sempre vai ser a longo prazo, pelas suas consequências, pelo nível hierárquico. Ou seja, meus queridos, o planejamento estratégico possa ser levado adiante, precisa ser executado em níveis hierárquicos mais baixos. Eu só consigo realizar o que eu planejei se eu tiver ajuda dos níveis hierárquicos mais baixos da empresa. Eles têm que trabalhar de maneira em conjunta, interdependentes. Um depende do outro, certo? Um depende do outro para alcançar esses objetivos organizacionais. Então, entre o nível institucional e o nível operacional existe uma enorme diferença de linguagem e postura, tá, gente? O nível institucional é o nível estratégico, como eu já havia falado para vocês, nível estratégico, e o nível operacional existe uma enorme diferença de linguagem. Por quê? Porque o nível estratégico opera com incerteza na questão da exposição das forças ou variáveis ambientais. Como eu falei para vocês no início, gente. O nível estratégico, ele não sabe, ele não lida no dia a dia com os fatores ambientais, como o nível operacional lida. O nível operacional leva toda a pancada do mercado. O nível operacional, ele consegue observar as mudanças, comportamento do consumidor, eles conseguem lidar com o mercado. É a área operacional, gente, é a área comercial em si. Então, o que acontece lá embaixo pode ser repassado lá em cima. Pode ser repassado para poder tomar mais decisões, tá? O correto, gente, de acordo com a nomenclatura atual, certo? Algumas empresas, elas trabalham com as questões bem interessantes, certo? O que eu até digo para vocês. Trabalhasse assim, ó, os níveis, algumas empresas, elas pensam assim, trabalhar o nível 1, 2 e 3, ou seja, não existir essa hierarquia aqui propriamente dita, ok? Vai existir na questão da unidade de comando, unidade de direção, mas nas tomadas de decisões, todos deveriam participar de maneira única, tanto o nível 1, nível 2 e nível 3. Como assim, professor? As tomarem decisões em conjunto para ver qual é o melhor para a empresa. Algumas empresas utilizam disso, como a Neon, como a Nubank, como deixa eu ver, a Google, certo? Algumas empresas elas utilizam esse tipo de visão, diferente dessa questão da hierarquia, tá? Essa questão dessa hierarquia que é utilizada em algumas empresas tradicionais. Essas empresas, como os fintechs, como essas empresas também, como startups, né? Elas utilizam disso, certo? Utiliza de uma maneira, de uma administração muito mais humana, mais participativa. Então, o planejamento estratégico, ele precisa de desdobramento em planejamentos táticos. O planejamento estratégico precisa de desdobramento. Gente, não se esqueçam disso. Ó. Desdobramento em planejamentos táticos, em níveis intermediários. Para que essas decisões estratégicas ali contidas sejam moldadas, sejam traduzidas em planos capazes de serem atendidos, desdobrados. Detalhe, gente. Por exemplo, lá no nível mais alto da empresa, é decidido para aumentar as vendas. Mas para aumentar as vendas, eu preciso de um desdobramento
do nível tático. O nível tático tem a área da produção, tem a área das vendas, tem a área da gestão financeira, tem a área da logística. Todas essas áreas aqui, ó. Áreas, né? Vou botar assim. Área, vou colocar assim que é melhor. Área da produção, né? Da produção. Nós temos a primeira área. Aí nós temos a segunda área, a área das vendas. Área das vendas. Área da logística. Área da logística. Certo? E a área financeira. A área financeira. Vamos imaginar que estes desdobramentos aqui, ó. Como assim? Planejamento estratégico precisa que eu aumente as vendas. Então eu preciso produzir mais para vender mais. Preciso mais para vender mais, ó. Tá vendo? Preciso mais para vender mais. Vocês estão observando aí? Ah, professor, como assim? Eu preciso distribuir melhor. Localização. Só que o financeiro, ele quer dizer assim, ei, peraí, vamos economizar. Vamos produzir menos, vamos tomar cuidado com desperdício. Então preciso moldar. Preciso fazer planos que sejam capazes de fazer que o pessoal lá do plano, no nível operacional, possa executar. Do nível operacional possa executar. Então, em nível institucional e o nível operacional existe uma enorme diferença de linguagem. O nível estratégico opera com incerteza em fase da exposição das forças variáveis. Enquanto o nível operacional precisa operar baseado na certeza e na programação. Então, essa absorção de incertezas é provocada por quem, professor? Por pressões, influências ambientais e etc. Tá? Então, o planejamento, gente, é a função administrativa que determina antecipadamente o que se deve fazer e quais são os objetivos. Isso nós já falamos nas aulas anteriores. Ou seja, visa em dar condições racionais para organizar, dirigir a empresa e seus departamentos ou divisões a partir de certas hipóteses a respeito da realidade e do futuro das organizações. Certo, meus queridos alunos? Então, nós temos que pensar nessas questões. Então, o planejamento, a parte do reconhecimento é de que, desde que as ações presentes refletam necessariamente as antecipações implícitas. Resumindo o que eu acabei de ler aí para vocês, gente. A gente tem que fazer planejamento. A gente não tem como prever o futuro, mas tem como fazer planejamento, fazer análise, efetuar fatores para que a gente possa tomar decisões, certo? E essas decisões, elas possam chegar, entendeu? De uma maneira muito mais assertiva. E ser flexíveis, tá, gente? Com a questão dessas tomadas de decisões. Se o futuro vai chegar, isso é certeza. Sempre chega rápido, em qualquer momento. E por deixar que ele apareça, sem que esteja devidamente preparado. Então, como é que eu vou me preparar? Eu não tenho como... E outra coisa, nós temos que se preparar para esses ambientes de incertezas. Essa questão de mentalidade simplista de solução de problema é à medida que surgem cada momento, gente. Você planeja aqui, mas tem que ter o plano A, tem o plano C. Tem alguns professores que discordam dessas questões de plano A, plano C, dizendo assim, se você tem um plano A e o plano A não deu certo, é porque o seu planejamento foi ruim? Não necessariamente, porque nós temos fatores futuros que às vezes não é esperado. Uma pandemia dessa. Ninguém esperava uma pandemia como esta. Ninguém esperava. Então, uma pandemia como esta aí, meus queridos alunos, não foi algo previsível. Entendeu? Então, tem alguns autores, pessoal de Inhuma, tem alguns autores que dizem assim, cara, tu fez um determinado planejamento porque tu errou. Não deu certo porque tu não soube planejar. Às vezes não, às vezes o cara faz tudo certinho. Planeja, por exemplo, o pessoal de Inhuma. Vocês pretendem fazer vestibular? Tem gente que estuda pra caramba, manhã, tarde e noite.
e faz Enem e não passa em medicina. Tem gente que tenta e não passa. Tem gente que já fez um planejamento mais simplista, mais tranquilo e acabou passando. A gente estudava menos, porém, aí o cara que estudava muito, ele tem que rever qual foi o erro dele, qual foi os fatores externos que atrapalhou no desenvolvimento, no desempenho da prova dele. Então, existem N fatores, meus queridos. Então, nós temos que tomar cuidado com isto. Tá? No fundo, gente, o planejamento é uma técnica para absorver a incerteza e permitir mais consciência no desempenho das empresas. Então, planeje. O planejamento, pessoal de Inhuma, é importante para qualquer área da tua vida, qualquer área da empresa. Sem planejamento, terá maior desgaste. Sem planejamento, há maior desperdício. Sem planejamento, pode haver vários problemas, meus queridos alunos, sem essa questão do planejamento, certo? Então, meus queridos alunos, temos que ter essa ideia. Como é que é feito essas questões? De como é feito todas essas questões que eu estou colocando aqui para vocês. Certo? Então, meus queridos, estou trazendo aqui para vocês essa visão para vocês não errar na hora da prova. Não errem. Certo? Não erre na hora da prova. Quando vocês forem fazer uma provinha minha, não errem esse assunto. Esse assunto é muito tranquilo para vocês. Muito tranquilo. É só vocês entenderem qual a função de cada um. Então, o planejamento tático já se refere ao nível intermediário da organização. Ou seja, lembra que eu falei para vocês? Se refere a departamentos ou unidade de negócio, como eu havia falado para vocês anteriormente, pessoal de Inhuma. Como assim, professor? Lembra que eu falei aí, se eu quero aumentar as vendas? Professor João, eu quero aumentar as vendas. E dentro dessas vendas que eu quero aumentar, eu tenho setores, departamento de produção, eu tenho um departamento de venda, de logística, financeiro e de administração de materiais. Todas elas têm, essas unidades de negócio da empresa, ela tem que trabalhar em conjunto. Elas têm que trabalhar em conjunto. Se elas não trabalhar em conjunto, você vai perder tempo. Se elas não trabalhar em conjunto, você não vai atingir os objetivos que foi traçado lá em cima, no nível estratégico. Então, é elaborado pelos gerentes ou executivos em relação ao programa de atividade do seu órgão, tendo como base o planejamento estratégico da empresa e no sentido de contribuir para quem estes tenha sucesso. Tenha sucesso. Ok, meus queridos? Então, é elaborado pelos gerentes, executivos, em relação ao programa de atividade do seu órgão, tendo como base o planejamento estratégico da empresa, no sentido de contribuir para que este tenha sucesso. Esses tenham sucesso. Então, é necessário. Quais são os tipos? Anote aí. Quais são os tipos? Resumindo tudo. Tudo que vocês precisam saber. Um exemplo aqui bem típico, meus queridos alunos técnicos, futuros técnicos de administração. Você enxergando isso aqui, você vai conseguir entender como é que é feita a divisão de uma empresa. Como é que é feita a divisão de uma empresa? No nível institucional, no nível intermediário, no nível operacional, certo? Também conhecido como estratégico. Os níveis institucional é conhecido como planejamento estratégico. O nível intermediário tem um planejamento tático. O nível operacional é conhecido como chão de fábrica. Chão de
fábrica, certo? Fábrica, chão de fábrica, ok? Tipo de planejamento, professor. Planejamento estratégico, ele está direcionado ao planejamento estratégico. Já o nível institucional, intermediário, desculpa, e o planejamento tático, ele tem sua departamentalização ou unidade de negócio. Nós temos aqui o marketing, nós temos a finança, nós temos a produção, nós temos recursos. Aí eu passo, por exemplo, o que eles fazem? O planejamento estratégico passa a ideia para o tático. O tático, ele quebra, ele faz o desdobramento dos objetivos organizacionais em departamentos ou unidade de negócio. Eles se quebram. Só que quando eles se quebram, gente, um depende do outro, ó. Um depende do outro, ó. Um depende do outro. Certo? Não existe essas questões de não depender, ó. Certo? Um depende do outro, ó. Esse depende desse, esse depende desse. Estão conseguindo entender? Então, ó, o marketing, você pode observar aí, ó. Então nós temos o marketing, depende da finança, depende da produção, operações e de recursos humanos. Então um depende do outro. Eu fiz o desdobramento do planejamento estratégico. Aí depois que eu faço o desdobramento, onde eu vou direcionar. O que o planejamento faz? Direcionamento. Por foco de setores, por exemplo. Aí eu faço o desdobramento para o nível operacional. Então, o nível operacional, nós temos o desdobramento do marketing. Eu tenho que elaborar um plano de vendas, eu tenho que elaborar um plano de promoção, eu tenho que elaborar um plano de propaganda, isso no marketing, um plano de pesquisa, plano de relações públicas. Ou seja, o nível operacional vai executar esse plano de vendas, esse plano de promoção, esse plano de propaganda. Finanças, professor. Finanças. O nível operacional vai colocar o plano de lucros, o plano de investimentos, o plano de fluxo de caixa, o plano orçamentário, despesas, plano de receita. Já a questão do produção e operações, professor, nós temos o plano de produção, plano de manutenção, o plano de suprimentos, o plano de aquisição, plano de novos equipamentos, o plano de racionalização. Recursos humanos, o plano de carreira, o plano de treinamento, o plano de remuneração, o plano de recrutamento e seleção ou de benefícios. Certo? Então, pessoal, conseguiram compreender? Para ficar mais fácil. Para vocês poderem entender, eu trouxe aí a questão do plano. Fica mais fácil para o nosso entendimento. Deu para entender? Então, aí, vocês conseguirão compreender da melhor forma possível que seria esse plano. Certo? Para vocês conseguirem compreender a importância dos desdobramentos do planejamento estratégico, tático e operacional. Porque próximas aulas, em agosto, por exemplo, a gente vai ver planejamento operacional. A gente encerra esses assuntos dos níveis de planejamento. A gente acaba encerrando. Certo? A gente encerra. Ok? Para vocês conseguirem compreender e entender melhor nesse assunto. Então, meus queridos, níveis. Em relação às características. As características dos níveis em relação à sua abrangência, a extensão e o seu grau de incerteza. Lembrando, quanto maior o topo, maior o grau de incerteza. Quanto a base, menor seu grau de incerteza. Por exemplo, o nível institucional, aprende isso aqui, ó.
O nível estratégico sempre vai ser a longo prazo. O nível tático sempre vai ser a médio prazo. O nível operacional sempre vai ser a curto prazo. Aprenda isso aí. Outra coisa que eu quero que vocês aprendam, além dessas palavras, longo, médio e curto prazo. Elevado faz coações e contingências que não pode prever. Isso aqui eles não preveem. O nível de incerteza no nível estratégico é altíssimo. O nível de incerteza. Ok, pessoal? O nível de incerteza é altíssimo. As limitações das variáveis envolvidas para reduzir a incerteza e permitir a programação. Reduzindo graças à programação e realização de todas as atividades. Vocês estão vendo aí, né? Reduzindo graças à programação e à racionalização de todas as atividades. Então aí, meus queridos, tem a questão da limitação das variáveis envolvidas para reduzir a incerteza e permitir a programação. Então, meus caros e maravilhosos alunos, característica do planejamento tático. Vamos lá para a característica que é importante, Paulo Augusto. Planejamento tático apresenta as seguintes características. É um processo permanente e contínuo, sempre vai ser contínuo. Ele nunca se acaba, ele tem início, meio e continua de novo. Entendeu? Ele sempre é um ciclo. Início, meio e fim, início, meio e fim. Ele não acaba, ele é contínuo. Ele é permanente, certo? Se você disser que ele é descontínuo, é errado essa afirmação. Está voltado para o futuro porque ele está intimamente ligado à previsão. Embora não se confunda com ela, seu conceito inclui o aspecto de temporalidade. Nunca esqueça disso. Uma outra característica, temporalidade de futuro e de futuro. A relação entre as coisas e fazer é o tempo disponível para fazê-los. Com o passado, já se foi e o presente vai andando, é com o futuro. Então, eles vão fazendo sempre um plano de ação. Plano de ação que vai acontecendo, nas mudanças que vão acontecendo. Eles sempre vão fazendo. Sempre nas mudanças. Por exemplo, tu planeja estudar amanhã o dia todo. Aí chega amanhã, acontece outras situações que você vai ter que mudar seu plano. Então ele está em constante transformação ou mudança. Temporal, é algo temporal. Se eu disser para você que não é algo temporal, eu estou sendo inverídico. Entendeu? Então nós temos que ter esta preocupação. Essa visão do que seria essas principais características, Paulo. Planejamento, certo? Do planejamento tático, que é um dos mais importantes planejamentos. Sem ele, a gente não consegue. Tem que planejar, dirigir, controlar, certo? Então, nós temos que ter todas essas funções para vocês conseguirem compreender, entender dentro dessas questões. Ok, meus queridos? Então, entenda de que forma podemos encarar essas questões, certo? De que forma podemos encarar essas questões que estou colocando aí para vocês. Tranquilo ou não, meus amados alunos? Tranquilo ou não? Algum dúvidas? Dúvidas? Hein, meus queridos? Tem dúvidas? Não é possível. Então, vamos lá, meus queridos. Participem. Vejam. Todas essas questões estão sendo colocadas aqui para vocês não esquecerem.
a importância desse assunto. Tá, meus amados, maravilhosos alunos? Conseguiram compreender? Ou não? Não, professor. Alguma dúvida? Não, né? Beleza. Pois vamos lá, meu Felipe. Felipe, uma das características, processo permanente contínuo, é voltado para o futuro, isso aí já entendemos. Está focado na racionalidade na tomada de decisão, é outra característica importante. Porque assim, quando ele está focado na racionalidade das tomadas de decisões, por exemplo, quando eu falo com uma pessoa muito racional, ele está com o pé no chão. O processo decisório dele, entendeu? Ele olha a racionalidade, ele olha as questões de incerteza e subtrai, vai subtraindo as incertezas. Vai diminuindo as incertezas porque ele vai olhar para o que está acontecendo no momento. Deu para entender, meu querido e maravilhoso Daniel? O Filipinho tá mandando um cheiro para tu, Daniel. Viu? Então, está focado na racionalidade da tomada de decisão. Essa é outra característica. Focado. Qual é a outra característica, professor? A gente já anotou essas 3 características. Vamos anotar outras características para a gente poder, entendeu? Para a gente entender estas questões. Para entender essas questões. Então vamos lá, professor Gilvan. Planejamento tático apresenta a seguinte característica: ele seleciona entre várias alternativas disponíveis em determinado curso de ação. Ou seja, gente, a gente faz, entendeu? Entendeu? A gente faz, meus queridos, várias alternativas disponíveis em determinada ação. A função de suas consequências futuras. A gente faz um brainstorm, Filipinho. Vamos lá, vamos imaginar o Felipe, Filipinho, Daniel e o Paulo. Se reúne, aí eles tomam decisões, faz uma tempestade de ideias, discute as ideias. Dentro dessas 15 ideias que tiveram, seleciona 5. Dessas 5 alternativas disponíveis, eles colocam em ação para ver qual que dá certo. Então, isso é uma característica exclusiva do planejamento tático. Essa questão de selecionar entre as várias alternativas disponíveis. É sistêmico, pois considera a empresa ou órgão, sejam departamento, divisão, como a totalidade. Tanto o sistema como o subsistema que propõe, bem como as relações internas e externas. É algo interativo, é como se projeta para o futuro. Deve ser flexível. Entendeu? Deu para entender aí, pessoal de Paulistana, da escola Elias Raimundo Lima? Conseguiram compreender? É interativo, que se proteja para o futuro, que se projeta para o futuro. Viu? Então deve ser flexível para aceitar os ajustes. Pressupõe avanços, recuos, alterações, mudanças em função de eventos novos ou diferentes. É flexibilidade, gente. Quando eu falo em interativo e sistêmico, cada departamento, um depende do outro, é sistêmico. Compõe as relações, ou seja, considera a empresa ou órgão, ou seja, o departamento ou divisão como uma totalidade, ou seja, todas as partes, pessoal aí de Paulistana, da empresa, é importante, é tipo o órgão do seu corpo. Professor, vamos imaginar aí o teu corpo aí, Filipinho. Imagine sua cabeça é o nível estratégico. O seu tronco é seu nível tático. E sua cintura para baixo é o teu nível operacional. Então, se algum órgão do teu corpo tiver com alguma falha, vai afetar toda a estrutura do teu corpo. É da mesma forma, se um departamento falhar, se um departamento errar demais, vai afetar todo o sistema. Todo o sistema. É comum. Afeta todos.
Deu para entender, pessoal? Em uma. Ou seja, o que é sistêmico? A parte, ela é em conjunto, ela unida faz um todo. A parte, ela unida faz um todo. A parte. Ah, exatamente, professor. Agora ela sem ser unida não faz nada. Entendeu? Então nós temos que tomar bastante cuidado com isso, meus queridíssimos alunos, para vocês entenderem essa parte, certo? De que forma podemos entender e compreender, certo? Então, interativo, flexível. É o que acontece, eu vou fazendo as alterações, mudanças, os eventos novos que vão acontecendo, eu vou me adaptando ao ambiente externo. É mais ou menos essa ideia, tá? Interativo. Características, gente. Eu estou explicando com outras palavras. É uma técnica de alocação de recursos. Uma técnica de alocação de recursos. De forma antecipada, estudada e decidida, meus queridos alunos. Ele reflete a otimização na alocação e no dimensionamento de recursos, com os quais empresas poderá contar no futuro para suas operações. É uma técnica cíclica. À medida que é executada, ela permite condições de avaliação, mensuração para um novo ciclo, com informações, perspectivas mais seguras e corretas. É uma função administrativa que interage de maneira dinâmica com os demais. Está relacionada com as demais funções administrativas, como a organização, direção, controle. Vai influenciando, gente. Influenciando todas elas e todos os níveis organizacionais, todos os níveis. Então, estou trazendo aí para vocês conseguirem compreender este assunto de maneira que vocês consigam entender, certo? Este assunto. Conseguiram compreender, meus amados? De que forma podemos entender o planejamento e as suas características, planejamento tático? Hein, pessoal do Sigefredo, Paulistana, certo? Pessoal aí deixa eu ver quem mais que está aí presente. Que mais? Inhuma. Certo? Inhuma. Então, meus queridos, o outro planejamento tático é uma técnica de coordenação. Anote aí, além da técnica de coordenação, gente, ele é uma técnica, uma técnica, uma das características do planejamento tático, coordenar e comandar. Coordenar, né? Vamos lá, ele tem a visão de coordenar e também, além de coordenar e comandar. Comandar. Coordenar e comandar. É uma técnica de coordenação que integra várias atividades, no sentido da realização dos objetivos desejados de maneira eficaz, como a eficácia e a obtenção de objetivos desejados, tornar-se necessárias as atividades dos diferentes órgãos, o nível da empresa, sejam integrados e sincronizados para a consecução dos objetivos finais. O planejamento permite essa integração e essa sincronização. É uma técnica de mudança, de inovação. Uma das melhores maneiras de se introduzir deliberadamente a mudança e a inovação dentro da empresa, sobre uma forma previamente definida e programada. Meus queridos alunos. Definido e programado. Olha que maravilha. Entendeu? Então é uma técnica de mudança e de inovação, uma das melhores maneiras de se introduzir deliberadamente a mudança. Inovação dentro de uma empresa sob uma forma previamente definida e programada. É uma técnica, tá? É muito bacana.
Então, professor Gilvão, planejamento tático é um conjunto de decisões tomadas deliberada e sistematicamente envolvendo atividades futuras. Está contido no planejamento estratégico e não representa um conceito absoluto, mas relativo, pois depende daquele ou de alterações feitas. Além disso, o planejamento tático envolve os seguintes aspectos: nível de decisões, que é o planejamento tático é decidido e desenvolvido nos escalões médios da empresa, isto é, no nível intermediário. Ele tem uma dimensão temporal e amplitude de efeitos. Vamos lá aprender, porque isso aqui pode ser uma questãozinha subjetiva de prova. Subjetiva de prova. Posso perguntar assim: o planejamento tático envolve os seguintes aspectos. São 3 aspectos. Vocês vão colocar na prova. Vocês vão colocar na prova. Nível de decisões, que é o planejamento tático, é decidido e desenvolvido em escalões médios, isto é, em nível intermediário. Dimensão temporal, que é o planejamento tático, é dimensionado no nível, no médio prazo. E amplitude de efeitos, as decisões envolvidas no planejamento abrangem as partes da empresa, isto é, amplitude departamental. Ou seja, gente, tem as questões departamentais. Essas questões departamentais, certo? É importante para nós entendimento, meus queridos. Entendeu? Então, nossos queridos alunos, nós temos tudo isso, certo? Então, meus queridos alunos, então nós temos que ter essa ideia. Então nós temos que ter essa ideia, qual é, entendeu? Então nós temos que lembrar, meus queridos, nós temos que ter estas questões colocadas aqui para vocês, certo? Para a gente poder discutir de uma maneira bem tranquila, para vocês conseguirem entender a importância, certo? De trazer as discussões do planejamento tático, do planejamento operacional, do planejamento estratégico, porque assim, restam muitas dúvidas. Entendeu? Então nós temos isso. Nós temos que ter essas questões. Ok, meus queridos? Então, vejam bem. Vejamos bem. Certo? Nessas questões. Essas questões é de suma importância. Cadê meus queridos alunos? Quero ouvir vocês. E aí, meus queridos, estão conseguindo entender? Estou falando grego, japonês, chinês. E aí? Me fala aí. Estão conseguindo compreender, entender? Vamos que vamos, meus amores. Quero ouvir vocês, a participação de vocês, meus bebês. Meus bebês, participem. Cadê vocês, meus queridos alunos? Preciso da participação. Tô sozinho. Tô sozinho. Vivendo abandonado. E vamos lá, vamos lá. Não é possível que esteja só. Quero ouvir de vocês, meus bebês. Vamos lá, vamos lá.
Cadê vocês? Lógico, professor, deu para entender, compreender o assunto. Muito bem, meu querido e maravilhoso Felipe Della Vega, o homem sensacional. Valeu, grande Felipe, maravilhoso. Muito bem, gostando de ver. Então, meus queridos alunos, vamos partir aqui para o outro slide, que aqui nós temos que compreender e entender o assunto. Vamos que vamos. Tipos de planos táticos, professor. Depois que o planejamento tático, depois que eu faço planejamento, Felipe, planejamento estratégico, eu vou fazer o desmembramento, né, dessas tomadas de decisões. Nós temos aí alguns tipos de planos táticos, por exemplo, de produção. O que ele envolve, professor? O que o setor, o departamento de produção faz? O departamento de produção, gente, ele trabalha com arranjo físico. O departamento de produção, meus queridos, ele envolve métodos, tecnologia necessária para que as pessoas e o seu trabalho ele consiga atingir seus objetivos. Felipe, cara, se tu assistiu Fome de Poder, quando conta a história, o filme Fome de Poder conta a história do McDonald's. O dono, o Mac, que é o dono realmente do McDonald's, ele foi fazer máquinas, equipamentos, tecnologias para a produção do próprio hambúrguer, para sair em 30 segundos. O próprio hambúrguer para sair em 30 segundos, certo? A questão da merenda. Então, a questão da produção. Aí nós temos as finanças, que envolve a captação e aplicação do capital necessário, entendeu? Para várias atividades, operações de organização. Já o marketing, que é uma área, quem não é visto, não é lembrado. Envolve os requisitos de comercializar, de vender, distribuir bens e serviços, mercado, atender os clientes com eficiência, com eficácia, entendeu? Então, o marketing, gente, ele pode considerar-se um plano tático, entendeu? Então, qual é a tática para aumentar as vendas? Eu utilizo o marketing. Marketing digital é uma tática para aumentar as vendas, certo? Então, aí eu contei para vocês a produção, as finanças. Esses são os planos táticos que podem envolver uma empresa, certo? Então, veja só um mapa mental, como seria o plano estratégico e o tático, nos quais eles se ajudam de maneira mútua. Entendeu aí? Grande Tauan, grande Tauan, caba forte. Vamos lá, meu caba. Tipo de planos táticos. Nós temos o planejamento estratégico, que ele quer focalizar o crescimento nos negócios e desinvestir nos negócios não essenciais. Esse é o plano dele. Significa que é a meta, o objetivo gerencial dessa empresa é focalizar no crescimento dos negócios essenciais. Aí o que eu vou fazer? Eu vou passar para o nível tático para ajudar a alcançar esse objetivo. Eu vou balizar. Aí eu tenho plano de marketing, plano de produção, plano de recursos humanos e o plano financeiro. O plano de marketing, gente, vai cobrir o mercado com produtos e serviços da empresa. O plano de produção vai produzir produtos e serviços com excelência e baixo custo. O plano de recursos humanos vai atrair e desenvolver talentos para aumentar a produtividade. O plano financeiro vai aplicar os recursos financeiros e aumentar o retorno de investimento. Certo? O plano financeiro. Olha aí, tá vendo aí? Nós temos aí, gente, cada tipo de plano, a importância do plano tático para dentro das organizações, para que essas organizações elas atinjam seus objetivos organizacionais.
Através desses objetivos organizacionais, as empresas elas conseguem atingir seus objetivos, certo? É de suma importância para a gente essa lógica, esse momento aí que eu estou colocando para vocês, certo, meus queridos? Colocando aí para vocês um mapa mental de como seria o plano tático. Ah, professor, vamos lá, professor. Esse desdobramento do planejamento tático em planos, ó, leia isso aí, ó. Desdobramento do planejamento estratégico em planos táticos e operacionais, ó. Tá aí, ó. Eu tenho desdobramento do planejamento estratégico em planos táticos e operacionais. Simone Ramos está presente aqui conosco. Oi, Simone. Professora, manda um beijo aí na Cauê Macedo, que está assistindo com seus amigos. Um beijo, um cheiro, meu querido e maravilhoso Cauê Macedo. Cauê, o lindão do forró. Então, Cauê. Então, meus queridos alunos, se você conseguir aprender isso aqui, ó, desdobramento do planejamento estratégico em planos táticos e operacionais. Planejamento tático e operacional. Aí, quando eu faço a implementação dos planos. Os planos táticos representam, gente, uma tentativa da empresa de integrar o processo decisório. É alinhar a estratégia adotada para orientar e enquadrar o nível operacional em suas tarefas, atividades, a fim de atingir os objetivos empresariais propostos. Para alcançar, gente, a integração de esforços e plena identificação com a estratégia empresarial, os planos táticos precisam ser complementados por políticas. Políticas dessas que podem ser globais, administrativas ou operacionais. A implementação de planos táticos precisam ser complementados por políticas. Essas políticas, elas podem ser classificadas como políticas globais, administrativas e operacionais. Repito, as políticas são importantes, as políticas globais, administrativas e operacionais para a implementação dos planos táticos. Ok, meus queridos? Então, o que seria isso, professor? Olhando aí o mapa mental para vocês, a implementação dos planos táticos tem um tipo de políticas. Por exemplo, o nível institucional, as políticas globais da empresa, ela envolve políticas de produtos, de preço, financiamento, inovação, competição. Já as políticas administrativas vai envolver política de recursos humanos, políticas de marketing, políticas de finanças, políticas de produção ou de abastecimento. Nós temos também, do nível operacional, políticas operacionais, que é as políticas salariais, de qualidade, de vendas, manutenção, de segurança do trabalho, meus queridos alunos. Segurança do trabalho. Então, olha os tipos de política que nós temos. Entendeu? Nós temos esses tipos de política para que você possa entender que cada nível, tanto o nível institucional, intermediário e operacional, elas vão envolver esse tipo de política. Essas políticas globais da empresa. Políticas administrativas e políticas operacionais. Por exemplo, políticas globais, vamos inovar um novo produto. Vamos lançar um novo produto. Qual o preço daquele produto? Será que a gente deve financiar a empresa para aumentar, ampliar? A gente vai procurar um financiamento. O que a gente pode inovar no nosso produto? Sempre existe o iPhone 10, o iPhone 11, 12, 13, 14, 15. Sempre vai existir.
essa questão de políticas globais da empresa, que é sempre tá lançando o novo celular, sempre tá lançando um novo equipamento, sempre tá lançando a nova bike, sempre tá lançando, porque todo ano lança carro diferente. Todo ano lança carro, gente, todo ano. Nova versão, versão 2021, versão 2022. Toda hora, por quê? Política de produtos, de preço, inovação, competição. Porque já pensou? Tiver só o mesmo carro. Tem gente que troca de carro todo ano, meus queridos. Todo ano tem gente. Que é aquela pessoa que tem condição. Tem gente que troca de carro todo ano. Mas tem gente que não. Entendeu? Então, meus queridos alunos. Então, nós vamos entender, nós vamos entender esse assunto de maneira muito mais implementação de planos táticos, entendeu? Então, eu mostrei para vocês neste momento apenas um assunto, o mapa mental, para ficar mais fácil o entendimento de vocês. Tranquilo, meus queridos alunos? Para ficar melhor o entendimento de vocês. Então, meus queridos, não saia daí que a gente volta já já com muito mais assunto e questões, tá? Eu trouxe boas questões para vocês aqui. Eu acho que eu trouxe 10 questões para a gente praticar, tá bom? Saia daí não, a gente volta já já.